Opa, boa noite, pessoal. Boa noite aí. Opa, fala Vinícius. Opa, boa noite, tudo bem? Tudo em paz aqui? Você, tudo tranquilo? Opa, tudo bem. Muito obrigado aí pelo convite, de estar passando para vocês uns conhecimentos que eu tenho da área de irrigação de pastagem, né? Eu estou vendo aí várias pessoas conhecidas entrando, né? O Tá. Eusímio, professor Eusímio da UFO, Jair da Rimbird. Vai chegar muita gente. Esses primeiros Vamos. minutos, o Instagram vai entregando ao pessoal as notificações, então demora um pouco até a gente ter uma estabilidade da quantidade de pessoas. Então a gente segura aqui um pouquinho só para a gente, até o pessoal terminar de entrar, para ninguém perder o conteúdo inicial. Certo. Eu tenho acompanhado um pouco o seu trabalho pelo Instagram, bem interessante, né? Vários professores renomados, né? Trazendo conhecimentos da pastagem, né? Uma área que a gente sofre muito, erra muito, e, e o produtor tem uma característica de não querer investir muito, né? Mas tudo que a gente consegue fazer na pastagem, o retorno, ele é bem tranquilo, né? A gente consegue ter um retorno interessante num curto prazo, né? Com certeza. Então, a gente, é unanimidade, todas as pessoas que vieram para fazer as lives, é unanimidade essa questão do manejo, é o que a gente sempre bate aqui no nosso Instagram o tempo todo, a importância do manejo, como é que esse manejo de pasto influencia, influencia nisso, então é sem dúvida uma das coisas mais importantes que a gente tem para notas fazendas. Manejo. E principalmente nessa área que se atua, né, que é a irrigação, que demanda um investimento, demanda alta tecnologia, alta intensificação. Então, o papo acredito que vai ser muito proveitoso para muita gente, Vinícius. A ferramenta da irrigação, ela vem complementar, né? Então, o produtor ele vai ter que se adaptar a um novo manejo. No início, eu gostava de trabalhar com produtores que já tinham terras corrigidas, adubadas, conhecia sistemas de piquetes, né? Até então, meu pai ele me incentivou muito, né? Ele falou assim, Vinícius, para de fazer com que as pessoas tenham essa tecnologia já nelas, nas fazendas, na cultura delas. Você tem que criar isso ao implantar o sistema. Então, já cheguei em propriedades completamente degradadas, ruins, solos ácidos, saturação de base baixíssima, sem nada de fósforo, e a gente começa do zero, monta o sistema de irrigação, o produtor às vezes não tem nem o trator, a gente joga tudo via água. Se a gente não Uhum, consegue, se o produtor não consegue comprar o calcário, porque a área dele é de 3 hectares, aí ele usa a cal hidratada. Aí ele dilui no sistema de irrigação e injeta. Aí ele não tem o entendi. custo de um calcário de um frete de um calcário distante, e a quantidade que ele vai utilizar é menor. Então, acha a cal hidratada em loja de material de construção. A gente consegue corrigir o cálcio com facilidade. Depois a gente entra, né, com a correção de fósforo, já faz um nitrogênio, corrige o potássio e depois entra na parte de micros mais na frente, né? Pronto, perfeito. Então, Vinícius, já aqui uns 5 minutos, acho que a maior parte do pessoal acredito que já entrou. Então, vamos começar. Pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu estou com o Vinícius Rezende, que é engenheiro agrônomo,
tem pós-graduado aí em manejo da pastagem, tem mestrado aí na área de produção vegetal e é consultor, como ele comentou agora, é consultor e projetista em projetos irrigados. Então, Vinícius, muito obrigado pela generosidade de estar aqui conosco. Eu fiquei muito lisonjeado com a aceitação do convite. Então, seja bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Boa noite a todos. Hoje eu vou falar sobre irrigação de pastagem, uma tecnologia que tem trago ao homem do campo uma qualidade de vida maior, porque a gente consegue fazer a produção aumentar com um custo mais baixo. E ele não onera o trabalho rotineiro da propriedade, né? Sobra tempo ao pensar que a vaca vai se alimentar todos os dias do ano de uma pastagem verde e nutritiva, né? Bom, quais são os pontos que a gente pode elevancando da importância da irrigação no cenário mundial? Vamos pensar o seguinte: de tudo que é colhido no mundo, 6% vem de áreas irrigadas. Desses 6% das áreas irrigadas, produz mais de 16% de tudo que é colhido. Ou seja, em 6% da área irrigada, uma produção de mais de 16%, e o valor comercializado ultrapassa 41% de tudo que é negociado aí em produções. É claro que dentro dos sistemas irrigados tem as culturas mais caras, né? Tem batata, feijão, sementes, que agregam valor a mais. Mas por que agrega esse valor a mais? São culturas caras, que dão retorno econômico grande, e estão dentro de um sistema irrigado por questões de segurança. Bom, eu quero ter um pasto irrigado verde o ano todo. Então, eu vou ter que colocar a lâmina correta. Vou colocar a lâmina que evapotranspirou. Vou corrigir o meu sistema de irrigação. Se meu sistema tem 85%, 90% de eficiência de aplicação, eu vou corrigir e vou colocar essa lâmina. Vou trabalhar com o manejo no solo. Isso, só essa questão da evapotranspiração. O que seria essa evapotranspiração? Só para a gente é a soma da transpiração da planta e mais a evaporação da água no solo, certo? Então, resumindo, a quantidade de água que o solo perde todos os dias. Sim, sim. Só que a planta, ela extrai muito. Por quê? Porque ela tem que ter a sua regulação térmica. Então, para ela se regular diante da temperatura, não tem como ela fazer como nós, que vai colocar um chapéu, uma roupa adequada ou ficar debaixo de uma sombra, né? Ela vai ter que ficar ali. E aí é naquele ponto que ela começa a se desidratar. Aí ela fica numa luta entre se alimentar ou perder água e se desidratar. Por que eu falo se alimentar? 95%, 95,5% do alimento de uma planta C4, ele vem da atmosfera, que é o carbono, o oxigênio e o hidrogênio. Então a planta ela precisa abrir os seus estômatos, vai transpirar, e aí ela vai receber CO2. Ela recebe o carbono, e é esse alimento que vai fazer com que a planta se desenvolva. E os outros nutrientes? Os outros 4,5% são o que nós colocamos na terra. Certo? Eu vou até estar passando daqui a pouco, em ordem, quais são os nutrientes que a planta mais extrai. Então, diante do cenário da irrigação, nós não podemos pensar assim, né? Nossa, dentro de um curso de agronomia, a matéria de irrigação é mais difícil. Bom, hidráulica, irrigação realmente é difícil, mas ela agloba, hoje, mais de 40% de tudo que é produzido nessas pequenas áreas. Né? Bom, mas vamos pensar assim, existem conflitos de água, eu posso irrigar em qualquer lugar? Tá. As pessoas, elas querem irrigar aonde o mercado consumidor está. Então, onde tem uma população maior,
Aí todas as pessoas querem montar o seu sistema de irrigação lá, porque tudo que se produz naquele ponto é mais perto e tem um valor maior. Aí começa a criar os conflitos entre a água que é utilizada na cidade com a água que é utilizada para fazer aí a reposição hídrica das plantas, né? Bom, dos recursos hídricos do país, 68% estão na região norte, 16% na centro-oeste, 7% no sul, 6% no sudeste e 3% no nordeste. Aí vamos pensar assim, onde nós vamos ter que crescer? Nós vamos ter que crescer por norte, onde tem 68% dos recursos hídricos do país que a gente pode estar se expandindo. Como que é? Qual que é essa quantidade? O Brasil irriga, do potencial de irrigação, o Brasil explora só 12%. Isso dá em torno de 4, 5 milhões de hectares. E nós temos mais de 30 milhões de hectares para ser explorados. Então, utilizamos 12% disso. Tá. Aí tem conflitos, tem problemas, tem. Mas nós estamos conversando sobre pontos que tem aglomerações de pessoas e isso vai atrapalhar um pouco todo o processo. Por quê? 70% da água consumida no país vai para irrigação. Para a cidade, 10%, depois indústria, rural, os demais consumos. Mas esse volume de quase 70% de toda a água consumida na irrigação assusta. Assusta porque em 1 metro quadrado, se evapotranspirou 5 milímetros, nós vamos ter que repor 5 litros por metro quadrado. Em 1 hectare dá 50 mil litros. É uma quantidade de água muito grande quando a gente observa em volumes, como carretas, né? Dá 2 carretas de 25 mil litros, né? 2 carretas trucadas de 25 mil litros. É um volume alto. E esse ponto é bastante interessante, Vinícius, porque o pessoal acha que irrigação, tem que só dar uma olhada nas plantas para ela não morrer, aquilo tudo. E na prática não é desse jeito que funciona. Não, só uma planta de milho, para ela fechar o seu ciclo, precisa de 200 litros de água. E aí ela vai fornecer uma espiga perfeita e uma um pouco menor, né? Com 200 litros de água para fechar o ciclo. Né? O pessoal está passando algumas perguntas, eu não estou conseguindo ler rápido. Você vai olhando elas e depois vai me passando? Pronto, pode ser, e aí no final a gente abre um espaço para a gente falar sobre isso, sobre essas perguntas, porque passa muito rápido, então às vezes não consegue acompanhar e acaba atrapalhando até o raciocínio. Mas no finalzinho o pessoal repete as perguntas e a gente vai respondendo. Eu gostei dessa parte aqui que está perguntando sobre quanto que a irrigação de pastagem, né? Eu acho que a irrigação de pastagem não chega nem a 1% do que é irrigado no país. Por quê? A gente monta um pivô maravilhoso, começa a colocar o gado em cima, chega um pessoal que vai plantar batata e fala, eu arrendo o seu pivô central e não tem nematóide, está em pastagem, é ótimo para mim. Eu vou plantar batata, depois eu planto soja em cima e vou te pagar um arrendo muito maior do que o seu faturamento hoje na pecuária. Sim, isso acontece, certo? Teve uma época que a Valmat estava vendendo 25% dos seus pivôs centrais para pastagem. Só que o tempo que os pivôs centrais ficavam em pastagem era pequeno, certo? A irrigação de pastagem, ela começou em 2000. E ela começou a crescer em 2000. E aí ela começou a crescer com sistemas baratos, que se chamavam Sistema de Irrigação por Aspersão em Malha, que era um conjunto de tubos interligados entre si de baixos diâmetros e o produtor teria que trocar os aspersores. Os tubos eram finos, por isso que eles eram interligados. E aí o produtor andava na área toda trocando esses aspersores em pontos específicos e juntava 2 tubos interligados para tocar um aspersor. E aí o custo foi ficando baixo e aí teve viabilidade econômica. Porém, para a pastagem, o custo energético estava-se muito alto. Veja bem, em valores de hoje,
uma bomba de 15 cavalos vai gastar em torno de R$ 1.400 para irrigar 10 hectares. Então, R$ 140 por hectare. Bom, o que tornou a irrigação de pastagem viável? Uma normativa de desconto da irrigação quando ela é utilizada das 21 horas da noite às 6 horas da manhã do dia seguinte. Na minha região, nós temos 67% de desconto. Ou seja, desses 1.400, a gente pagaria menos de R$ 500. Aí sim, viabilidade econômica, custo de irrigação, energético baixo. Só que os projetos de irrigação tinham que contemplar isso. Eles tinham que rodar no mesmo ponto 8 horas e meia. Então, por isso, os projetos de hoje têm lâminas baixas, lâminas abaixo de 5 milímetros. Porque se ficar 8 horas jogando 5 milímetros, são 40 milímetros. E esses 40 milímetros, dependendo do tipo de solo, né? Então, a gente trabalha até com aspersores de 3, 4 milímetros, né? Bom, aí sim a gente conseguiu estar trabalhando. Então, a pergunta que me foi feita sobre o... Não temos dados nenhum da pastagem, certo? Os dados estatísticos do Brasil demoram um pouco para sair, né? Mas vamos para frente um pouquinho. Eu queria falar o seguinte. Um outro ponto, André, só te interrompendo, Vinícius, perdão. Só te interrompendo um pouco, pelo menos aqui na Bahia, a maior parte desses projetos de irrigação de pastagem estão na produção de feno, para ser comercializado o feno, em vez do pastejo direto. O pastejo direto é muito menor do que esse da produção de feno. Então, tem regiões aqui que tem essa aptidão, pessoal muito grande, então muita gente produzindo feno. Na minha região aqui, os produtores trabalham com leite, certo? Por quê? Custo de silagem é altíssimo, 150 até R$ 200 por tonelada aqui na minha região. Como que aí é na sua? Oi? Aqui chega a ser 300, 350, dependendo da época. Certo, mas aí uma irrigação de pastagem montada, só tirar a silagem, substituir a silagem por uma pastagem irrigada, em 2 anos o sistema se paga. Só que você trocar de tecnologia. Então o produtor tem lá um transformador de 10 kVA, uma casa perto de um córrego, que o transformador está ali perto, antes existia um rego, o curral é ali pertinho. Então, é a característica perfeita. Um transformador perto do córrego e essa área plana perto do córrego. Plana que eu falo é assim, 15 metros de diferença entre o nível da água e o ponto mais alto da área que está se irrigando, 15 e 20. Então, é o perfil. São produtores que estão irrigando 5, 6 hectares, que é a capacidade desse transformador de 10 kVA. Depois eles querem crescer. Claro, depois de 2 anos, eles capitalizam e querem crescer. Eles pedem um aumento do transformador e a gente faz uma ampliação do projeto. Né? Perfeito. Eu queria falar um pouquinho sobre o que está acontecendo hoje no nosso país. Né? Eu vi em trabalhos, lives suas dessa semana, que aí não teve seca, né? Na Bahia não teve seca. Teve na minha região, que é do Recôncavo, que chove um pouco mais do que o semiárido, então na região de 1.200 milímetros. As chuvas se concentram normalmente de março até outubro, e a gente teve até uma questão de normalidade, que tem as chuvas de trovoada no final do ano. Então teve chuvas constantes durante o verão inteiro. Então a gente já entrou novamente no período das águas e, graças a Deus, não secou. Uhum. Mas o normal é do semiárido secar bastante. Uhum. Eu queria explicar o seguinte, que a água que evapora dos oceanos é em torno de 500 bilhões de metros cúbicos por ano. E o que evapora da nossa região é 74. Mas chove 119 bilhões de metros cúbicos. Esta diferença de 45 bilhões de metros cúbicos, que vem da
evaporação do oceano. Claro, precipita no oceano e essa diferença que vem, que dá 45 milhões de metros cúbicos, é o que vai ser acrescido, né, nos continentes. E essa movimentação de massa é que vai fazer com que, num período chova mais, em algumas regiões, em outros períodos chova menos. Mas essa quantidade que evapotranspira, ela é constante. E se a gente for pensar a temperatura, alguns pesquisadores falam que a temperatura está aumentando, 1, 2 graus em 10 anos, né? E aí a tendência é evaporar mais. E aí essas movimentações de massa faz com que chova mais em um lugar, em um determinado período, e menos em outro período. Tanto é que a gente pode falar o seguinte, como que aí choveu bem, e hoje lá no sul do país nós temos problemas de colheitas. Pessoas que plantavam soja, colhiam 80 sacas, estão colhendo 20 por falta de chuva, né? Então tem isso. E como que a gente se protege? A gente consegue nos proteger irrigando. Né? Eu falava assim, que irrigar é preciso, né? É preciso por ser uma coisa já com uma tecnologia conhecida, né? Então tem uma precisão, e ele é preciso também por necessidade, né? Bom, qual que é a importância da água nos vegetais? A água, por ser incomprimível, ela expande as células. E aí quando ela começa a expandir, ela vai fazer com que a planta comece a crescer. Depois vem o enrijecimento dessas paredes celulares. E aí ela tem a propriedade de sustentar a própria planta e criar novas estruturas, como ampliação de folhas. Poxa, a folha nasce pequenininha, depois ela começa a crescer, o capim é tão bonito, né? A célula é alongada, né? A gente até brinca, né? A espada, a lígula, a lâmina foliar, né? Então, é a água que vai fazer com que essa planta cresça e se desenvolva rapidamente, né? E a água contribui para a regulação térmica do calor específico da planta. Ou seja, como que ela vai se proteger de um dia quente? Ela vai pegar a água e vai passar pelo seu corpo. E aí essa água que passa pelo seu corpo, 97% vai embora. Apenas 3% fica retido efetivamente nas estruturas da planta e através de mecanismos, como a fotossíntese, né? Então a gente pode pensar assim, que para cada 1 grama de matéria seca formada, são necessárias 500 gramas de água passando pela planta, no sistema solo, planta, né? E raiz, né? E aí vai para a parte aérea e vai para a atmosfera. E é assim que a planta se alimenta. Ela vive numa briga constante entre se alimentar, pegar o carbono da atmosfera, certo? Para ela se alimentar, ela precisa perder água. Porque a mesma boca que ela se alimenta, que a gente fala que é as células guardas, que é um estômago. Esse estômago vai abrir e aí a água vai sair. No mesmo momento que a água está saindo, o carbono entra. Então ela fica naquela briga. Eu quero comer e eu preciso manter a estrutura fechada para me sobreviver. E aí a planta se fecha e fala, olha, não vai sair nada. Não vai sair nada de água aqui, eu vou ficar fechadinho, porque se eu perder a água que tenho, eu vou perder a minha turgidez e vou acabar senescendo. Então ela fecha. Então vamos falar meio-dia. Mesmo depois de uma chuva, o sol está quente, ela está fechadinha. Certo? Aí você irriga, começa a trabalhar, repõe, tem água no solo, ela identifica qual que é a quantidade de água que tem nos seus perfis, nas suas radicélulas, e fala, opa, assim, tá bom, eu vou poder jogar água para a atmosfera e vou poder me alimentar. Então, essa é a grande importância, certo? Bom, então se a gente for fazer um paralelo, olha que os números exorbitantes. 1 milímetro em 1 hectare produz 20 quilos de matéria seca. Entendeu? Em outras palavras, 10 mil litros de água produz 20 quilos de matéria seca. Bom, aí vamos tentar assim,
Qual que é o outro ponto que a gente precisa fazer para uma pastagem crescer? Quando tudo corrigido, vamos colocar nitrogênio para a gente ter o nosso controle de produção. Como que é isso? É 1 quilo de N para 50 quilos de matéria seca. Então, nós vamos colocar 1 quilo de N, 50 quilos de matéria seca. Isso daí é uma média, tá? Tem que estar numa situação ideal, né? Mas vamos lá. E depois vem, para a gente produzir 50 toneladas de matéria seca, uma planta vai extrair cerca de 1.300 quilos de N, 140 quilos de fósforo e 1.200 de potássio. Então nós vamos ter que repor isso. Certo? Eu vi aí irrigação submersa, né, irrigação subterrânea. Me lembra de falar um pouco, viu? Mais na frente. Bom, então, se a gente quer ter uma produção grande, nós vamos ter que repor isso, o que está extraindo. Então, não adianta a gente mais pegar manuais antigos, quinta aproximação, boletim 100, e falar, olha, eu vou colocar 200, 300 quilos de N. E pensar que vai conseguir produzir 50 toneladas de matéria seca. Tá? Então, aí isso chama a atenção o seguinte. Vamos pegar uma cidade próxima entre a gente, Montes Claros, né? Montes Claros está um pouco, você conhece aí na região de vocês, né? Lá chove 1.000 milímetros. 1.000 milímetros por ano. Se a gente for colocar aquela regrinha, aquela continha, que a gente precisaria de 1 milímetro para produzir 100 quilos de matéria seca, 200 quilos de matéria seca, né? 1 milímetro, 200 quilos de matéria seca. A gente pode adubar o que for, que o limitante de produção de uma pastagem lá vai ser de 20 toneladas. 20, 22 toneladas. Por quê? Perfeito. A quantidade de água que cai, se a planta utilizar ela todinha, ela só vai conseguir produzir 20 toneladas. Aí sim. É por isso que eu sempre comento que muitas vezes o pessoal pretende trocar até a forrageira nesse sistema de sequeiro. Não, vou botar um capim que vai produzir mais, mas a gente tem essa limitação da chuva. Então não adianta a gente estar trocando capim, porque não vai produzir por conta da limitação climática. Então, aqui na minha região é 1.500 milímetros, são 32 toneladas. Aí eu olho lá, não, eu vou colocar o Mombaça para pegar o potencial máximo. Poxa, minha região é fria, eu estou colocando um capim extremamente tropical. Por que eu não fico na braquiária, eu vou trabalhar com ela tranquilo, que eu vou conseguir a mesma produção, meu limitante é a água. Aí exatamente. Sim, vamos estar trabalhando com o sistema de irrigação. Tá? Vamos entrar agora no sistema de irrigação. Voltando aí, o sistema de irrigação só vai funcionar bem se você adubar bem, certo? Então, e você vai ter que também melhorar a parte de colheita. Para melhorar, nós vamos ter que montar piquetes. Então, são duas regrinhas. Eu vou trabalhar com irrigação, eu vou ter que trabalhar com a nutrição e vou ter que trabalhar com o manejo. Certo? Dando conta de trabalhar com isso, você vai ser próspero. Como eu havia comentado antes da gente iniciar a live, então, eu já peguei propriedades completamente degradadas e a gente ensinou todo o processo, né, de manejo e de adubação dentro do projeto de irrigação. Aí o produtor não sabia nada, mas como ele viu que podia jogar tudo via água, para ele ficou muito fácil. Certo? Ficou muito fácil fazer esse manejo, né? Bom, as taxas de lotações. As taxas de lotações, a gente pode explicar da seguinte forma. Na minha região, que é uma região de uma temperatura média de 25 graus durante todo o período, né? A gente consegue aí trabalhar com 6, 7 UA por hectare, média ano. Ou seja, nós vamos ter 10 cabeças no verão e vamos ter 5 cabeças no inverno. Vai dar uma média de 7,5, 6. Bom, mas aí a gente se defronta com outras informações, que tem revistas que falam que a lotação chega a 15, 20. Eu tenho produtores, clientes, que chegam a isso, 15, 20. Só que os animais deles estão em pastejo rotacionado, mas recebem um complemento desconcentrado.
Recebem lá Perfeito. 5 quilos de ração, 2 quilos de caroço de algodão, ainda mais uns 2 quilos de polpa. E a parte que ele vai consumir da pastagem, ela é inferior ao que o animal está consumindo de concentrado. Então tem um Aí, efeito substitutivo. O sim, animal deixa sim. de comer o pasto para comer a ração. Na verdade, aí a gente pode nem chamar de suplemento, né? É complemento mesmo. Uhum. Aí o produtor fala assim, nossa, mas eu queria tanto ficar com um número de vacas, eu tenho 40 vacas em produção. O que eu faço? Beleza. Vai ter uma sobra para ele no verão e vai faltar no inverno. Aí ele vai suplementar, ele vai colocar uma quantidade de polpa cítrica, ele pode trabalhar com uma casquinha, com algum subproduto, e durante 2, 3 meses que o sistema de irrigação tem uma limitação, ele supre essa defasagem. Né? Eu estou vendo aqui uma pergunta, qual é o custo, né, de um sistema de irrigação? Né? Eu vou passar um pouquinho essa parte de produção, depois a gente volta, mas a curiosidade de vocês é sobre o custo. Hoje, em torno de R$ 6.000 os materiais de um sistema de irrigação, certo? Como que é levantado esse custo assim? É um custo médio de uma propriedade com 5, 6 hectares, certo? Porque só a bomba custa uns R$ 8.000. Nós vamos ter que partir isso pelos números de hectares, certo? Então vamos pensar, R$ 6.000. Como que é esse sistema? É um sistema fixo, com as pessoas em todos os pontos, com uma motobomba que vai ligar no período noturno e vai desligar assim que o período noturno acabar, ou seja, ela vai ligar sozinha às 9h30 da noite e 6 horas da manhã do dia seguinte ela vai desligar. O produtor ele vai abrir os registros. Esse sistema, ele trabalha com lâmina acumulada, ou seja, onde o registro vai estar aberto, a bomba vai estar jogando um sexto do talhão, um sétimo do talhão, a lâmina suficiente para passar 6 ou 7 dias, ou seja, 35 milímetros. Então é como se fosse uma chuva de 35 milímetros na semana. Esse projeto é o que mais sai, é o que os produtores mais gostam, por quê? Ele tem que ir na área trocar o gado de pasto, de piqueiro. Aí ele vai pegar e vai abrir 3 registros. E vai fechar o 3 do dia anterior. Certo? Bom, aí, o que acontece? Quando o produtor quer uma tecnologia maior, aí é possível colocar válvulas e controladores, que vão permitir com que a lâmina seja diária. Ou seja, se evapotranspirou 5 milímetros, o sistema vai estar aplicando 5 milímetros naquele dia. Certo? Aí, no outro dia, vamos supor que foi 5,5 a evapotranspiração. Aí ele vai lá no próprio controlador e coloca ajustar em mais 10%. Aí todos aqueles setores vão receber mais 10% da água. Entendeu? Aí a lâmina torna-se diária, né? Bom, eu vou passar um pouco, depois a gente vai mais para essa parte de perguntas, né? Vou citar o professor Barreto em Uberaba, né? Ele trabalhou com Tifton 85. Uberaba é uma região um pouco mais fria, com 900 metros de altitude. Ele conseguiu 6,4 A por hectare, né? Com Tifton 85. E aí a gente observa o seguinte: nessa região, eu só estou pegando uma colinha aqui, porque são vários números, né? Mas nessa região a gente consegue verificar que nos meses de junho, julho e agosto a produção é menor. E as maiores produções são aí em dezembro para janeiro, fevereiro. Ou seja, nesse período de janeiro e dezembro, uma produção de 6 toneladas de matéria seca em um mês. E no pior período, que aqui é o mês de julho, agosto, compreendido entre julho e agosto, cada mês desse produz 2 toneladas só. Certo? Bom, o professor
Adilson, ele trabalha com pivôs centrais e consegue médias, assim, sem suplemento, com produções acima de 7 UA por hectare. O Edmundo Benedetti, aqui da UFO, ele conseguiu aqui na fazenda experimental 16 UA por hectare. Né? Espera só um minutinho aí. O professor Drummond, em Uberaba também, conseguiu uma produção de 6 toneladas no tipo 85 em 28 dias. E o Adilson Aguiar, na fazenda do Grupo Machotal, Bonfé, conseguiu 63 toneladas de média ano. Uma produção que até então, né, nesse experimento, até então era o recorde de produção na nossa região. E ele chegou a falar que, em trabalhos não publicados, que ele conseguiu 72 toneladas de matéria seca por hectare. Aí vai da eficiência do pastejo, né? A gente teve lives anteriores que falou de cerca elétricas que já estão usando faixas de pastejo, ou seja, o animal vai comendo, vai mudando a cerca de lugar, vai defecando e vai deixando para trás só uma pequena quantidade de resíduos, né? Bom, vamos um pouquinho mais para frente. Sobre a viabilidade econômica, se a gente for pensar quantos litros de leite a gente consegue produzir por hectare, né? A gente consegue mais de 50 litros de leite por hectare. Basta a gente estar trabalhando tecnicamente com esse gado, né? E o retorno, é difícil uma atividade que vai dar um retorno tão interessante, né? Bom, sobre os custos de produções, a pastagem trabalhada intensivamente, ela chega a ser quase 4 vezes mais barata do que a silagem de milho, 3 vezes mais barata do que uma silagem de sorgo, e 2 vezes mais barata do que a cana com ureia. Se a gente for pensar no feno, 5 vezes mais barata. Aí sim, a gente consegue trabalhar com um custo apertado, né? Eu queria dar o exemplo de uma fazenda que eu trabalho, Fazenda Ouro Verde. Ela conseguiu fechar 2019 com um custo real, né, assim, pesa menos a receita, de 95 centavos por litro de leite. E a média aqui, uma fazenda pequena, mas a média de venda do litro de leite aqui na nossa região, ele conseguiu 1,35, ou seja, sobrou 40 centavos para se trabalhar. É claro que isso não é um custo operacional, porque ainda não envolve despesas financeiras, nem depreciação, mas é um custo que nós, produtores, conseguimos falar um com o outro. A grande vantagem do sistema de irrigação de pastagem é que ela eleva duas fontes de melhoria na pastagem, né, melhoria dos resultados, que é o seguinte: a primeira é a lotação. Nós conseguimos aumentar a lotação. Saindo de uma fazenda média a nível Brasil, vamos falar uma fazenda média de 1 UA por hectare. Numa fazenda irrigada a gente vai para 7. Então isso daí aumenta em 7 vezes. Só que o alimento melhora. Então, nós vamos ter um ganho quantitativo, que é a quantidade, e um ganho qualitativo, que a gente passa de um ganho médio diário de 350 gramas e vai para mais de 600 gramas. Ou seja, nós temos um alimento que está com a sua turgidez, né? Ele tem água, ele está se desenvolvendo, né? Não é um material seco, ele tem todos os nutrientes já, e manejando de uma forma correta, esse alimento vai ter um poder nutricional maior. Por isso que o ganho médio diário. Isso daqui a nível Brasil, esses dados são do Demetrio Cristofield, que é um estatístico do IBGE renomado, que mostra esses potenciais que a gente pode estar trabalhando em cima desse trabalho, né? Espera um minutinho que eu vou ter que colocar meu telefone para carregar. É interessante falar, você falou aí de média aí de 600 gramas por dia, e isso pode ser até aumentado com um manejo eficiente
então a gente pode estar chegando 800, 900, até 1 quilo com sal. Foi o experimento aí que o professor Leandro, os números que o professor Leandro até passou para a gente na live dele, de estar trabalhando com manejo de pastagem, mesmo em áreas de sequeiro, esse potencial de aumento de lotação e aumento de IgMD que o manejo de pasto nos dá. Então, essa questão da irrigação é isso, dessa manutenção, da gente não correr risco com a seca, e a gente poder suprir toda a demanda de água da planta. Então, ela não se preocupa em fazer essa defesa que você estava comentando. Então, realmente é uma tecnologia muito boa, muito fantástica, e bem feita, bem trabalhada, como todas as tecnologias, para aumentar realmente a lucratividade. Esses dados aqui é média Brasil, viu? Então, é claro que a gente pode estar falando de um super eficiente e de um que tem um sistema de irrigação, mas que prefere deixar o pasto um pouco mais alto, né? E aí ele aumenta a sua lotação, mas, consequentemente, diminui o ganho de peso, né? Um braqueado com 40 centímetros, ele já está com lignificado, né? Mas ele aguenta uma quantidade maior de gado. E ele com 20, 25 centímetros, ele está com brotinhos excelentes e um teor de proteína altíssimo. Né? Com certeza. Então aí entra o manejo, né? Então tem produtores que priorizam isso, né? Então, para a gente ter um sistema de irrigação, a gente tem que tomar cuidado, né? Fonte de água, outorgada, claro, né? Para a gente estar trabalhando. É possível irrigar com poço artesiano? Sim. Basta a gente pensar que, numa média, nós podemos consumir até 50 mil litros de água por hectare, certo? Num período extremo, né? Claro, pode ser um pouco a mais, mas na média vai dar isso, certo? E também tem que corrigir o sistema de irrigação, que ele trabalha com 90%, 85%. Então, nós vamos ter que corrigir, colocar um pouco de água a mais. Aí, o poço artesiano. Se o poço artesiano conseguir produzir 400 mil litros de água por dia, nós conseguimos 8 hectares. Certo? E outro detalhe. Vinícius, porque aqui no Nordeste, nossa evapotranspiração chega a épocas que até chega aí em 6 e alguma coisa de evapotranspiração. Então, tem que saber disso, ter projetistas competentes que levem em consideração essas informações para não frustrar o projeto. Já vi muito projeto superdimensionado que a quantidade de água não atendia nem 50% do pivô que instalaram. Então, o cara tinha um pivô de 40 e só tinha água para irrigar 15. Bom, eu fui fazer uma consultoria em café, e aí o que aconteceu? O produtor pediu laudo, a gente fez o dimensionamento, uniformidade de distribuição lá no sistema de gotejamento, né? E aí, de repente, ele para no tempo e fala assim, calcula minha lâmina. A gente calculou a lâmina, ajustou tudo, ele falou assim, minha água não dá. Eu falei assim, não, mas o correto é você fazer com essa quantidade, né? Não, mas a minha preocupação não é essa, é porque eu estou com um projeto compra aprovado no Banco do Brasil e vou ampliar a minha área. E aí você consegue me dar um laudo me falando que a água que eu tenho é insuficiente, que minha outorga é insuficiente? Sim. Aí eu fiz o laudo. E aí ele virou para mim e falou assim, olha, o meu projeto que eu estava fazendo a ampliação era 500 mil reais. Ou seja, ia gastar e não ia ter água. Tá? Bom, um sistema de irrigação, está perguntando aqui, com 90% de uniformidade é possível? Sim, principalmente se a gente trabalhar com espaçamentos muito pequenos. Trabalhar com espaçamento 12 por 12. Aí a gente consegue fazer uma sobreposição e, é claro, vamos trabalhar à noite com uma quantidade de ventos menores, né? E aí não tem o potencial aí de diferença de temperatura, tudo. Aí é possível sim. Tá? Mas é viável economicamente a gente fazer um sistema de irrigação com 12 por 12, né? Hoje, os assessores da Rimberg, eles conseguem uma lâmina de 3,5 milímetros e faz 18 por 15, 18 por 18, em alguns casos sem venda. Aí, com 18 por 18, são só 700 metros de valeta.
Quando a gente trabalha 12 por 12, a gente já trabalha com quase 1.000 metros de valeta de escavação, entre adutoras e linhas laterais, né? Então, vamos pensar na água e depois vamos fazer o plano altimétrico, que vamos levantar a propriedade, qual que é o desnível dela, do ponto mais alto ao ponto de captação, para ver se tem viabilidade econômica. Eu fui contratado para fazer uma fazenda que tinha um rio passando por ela e uma área muito plana. Só que a diferença da área plana ao rio, a baixada do rio, dava 80 metros. Eu provei para o produtor que só para subir essa água, a gente já precisava levar até canos com uma parte de aço e depois com PN 125 para poder suprir essa altura manométrica que a gente ia romper. E aí não tinha viabilidade econômica para isso. Tá? Então, qual que é a fazenda ideal? É aquela que tem um córrego, área plana do lado e um transformador pertinho. Certo? Bom, aí vamos falar que o córrego tem uma vazão menor e que os órgãos ambientais gostam daquele sisteminha que tira água durante 24 horas, certo? Para você poder juntar num reservatório e irrigar. Aí como que é feito esse processo? Coloca-se uma bomba pequena de 1, 2 cavalos no córrego, vai estar tirando lá 8.000 litros, 10.000 litros, sem agredir vizinhos, vai juntar no reservatório, perto do transformador, e vai estar com uma bomba maior irrigando no período noturno. Porque aí essa bomba pequena, ela não vai ter uma pressão para tocar o sistema, e sim só para tirar a água do reservatório e colocar, do córrego e colocar no reservatório. Aí vem uma outra bomba. Bom, essa bomba não vai ficar no período noturno, porque ela tem que trabalhar 21 horas, né? Mas fica dentro da outorga. Isso é interessante, né? Claro, esse reservatório tem que ser enlonado, a não ser que seja um rego de água constante, né? Bom, depois a gente tem que estudar o microclima da região, para a gente estar determinando qual que é a evapotranspiração média, para estar repondo em 8 horas e meia, que é o período mais barato. Bom, mas vamos supor que teve um dia muito quente, e a evapotranspiração aí na Bahia foi de 7 milímetros. O que vai acontecer? Vocês vão estar trabalhando às 8 horas e meia do período noturno e vai ultrapassar a tarifa mais cara, no período diurno, pagando 3 vezes mais o valor da energia, mas durante 1, 2 horas num período distinto. Certo? Então isso pode acontecer. Tá? Aí nós vamos passar para o outro ponto. Qual cultura que nós vamos estar colocando no sistema de irrigação? Bom, eu posso estar trabalhando com um pânico em regiões quentes. A gente pode pensar regiões quentes pela altitude. Vamos pensar assim, aqui na minha região é 850. Quanto que é na sua? O que? Altitude? Aqui tá pertinho do mar, aqui deve estar 100 e pouco. Quente, 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 né? Então, quanto mais baixo, mais quente. Tá todo mundo de casaco de couro. Mas então, aí vocês podem trabalhar com pânico, que vai muito bem, certo? Não há necessidade de colocar um Sinondaction, que é o Tifton, certo? Ele vai produzir bem, mas ele é mais difícil de ser plantado, né? Mais custoso também, né? Mais caro. Isso. Aí vamos lá, vamos aproveitar da energia. Tem uma pergunta aí do Israel, né? É o seguinte, a energia trifásica ou monofásica, o custo é parecido, só que a trifásica, a amperagem é menor, os componentes elétricos são mais baratos, e os motores, a gente pode colocar motores maiores, certo? Agora, a energia monofásica, o maior motor que tem pronto de fábrica é motores de 15 CVs. Então, nós temos que fazer a associação de motores. Às vezes, colocar 2 trabalhando juntos ou diminuir o sistema de irrigação. Monta um sistema de 9 hectares com uma bomba de 15 e outro de 7 hectares com uma bomba de 15 mais no alto e vai partindo o sistema. No trifásico, isso não acontece. Eu posso montar um de 20, de 30 direto.
certo? Bom, houve uma pergunta sobre o pivô central também. O pivô central, ele é interessante em áreas grandes, por exemplo, acima de 50 hectares. Que aí o custo do pivô, ele vai ficar mais barato do que um sistema de irrigação fixa. Vamos supor que ele vai gastar R$ 500.000 e vai fazer 50 hectares, a R$ 10.000 o hectare. Só que se ele for fazer 10 hectares num pivôzinho, ele vai gastar 200, 300 mil. Porque quanto maior o raio do pivô, maior é a área que ele vai estar trabalhando. Certo? Perfeito. Bom, aí a gente olha energia disponível, né? A gente olha o tipo de solo, vamos falar que é um solo muito arenoso, aí a gente não pode trabalhar com 7 dias de intervalo. É interessante até tirar a curva de retenção de água do solo para ver a capacidade de dias que a água vai ficar retida. Perfeito. Bom, aí... Bom, chegaram duas perguntas, Vinícius, sobre a reutilização do esterco bovino. E deve ser, acredito, certo, de lavagem de curral, né? Eu perguntava se você tinha experiência, o que é que você acha? Sim. Até faço um convite para quem estiver assistindo, né? Pode digitar meu nome na internet. A minha dissertação de mestrado foi com água residuária de suinocultura. Certo? O de bovino que eu posso falar é assim, a gente precisa coar o dejeto para poder colocar no sistema de irrigação. Porque a gente gosta de trabalhar com lâminas baixas, para sair mais barato o sistema de irrigação. Certo? Aí você trabalha com lâminas baixas, e aí com lâminas baixas o bocal é pequeno. Então é interessante coar, filtrar. Né? Existe um sistema de peneira rotativa que você separa o sólido do líquido. Separando o sólido do líquido, você consegue utilizar o líquido. Certo? Só que o retorno econômico, ele não é muito grande. Certo? Vamos falar aqui no suíno, que é um material muito rico, vamos falar que menos de 1% de todo o material é composto de NPK. Ou seja, você vai colocar numa chorumeira e vai querer transportar, não tem viabilidade econômica, ele tem que ser bombeado, certo? Então, vamos falar assim, que é mais fácil a gente livrar do problema do que pensar no retorno econômico sobre o esterco de bovinos. Até hoje, todos os projetos que eu fiz com utilização de água residuária de bovinocultura foi para arrumar problemas ambientais. Não foi pensando no retorno econômico do material. Bom, tá? Perfeito. Bom, você quer ir para a parte de perguntas ou a gente pode ir conversando mais? Acho que as perguntas vão chegando aqui. Deixa eu ver só uma aqui. Como é realizado o manejo da irrigação pela umidade do solo? Existe a quantidade ideal de umidade para determinadas cultivares? Teve uma outra pergunta parecida, perguntando se existia sensores no solo para colocar no solo. Bom, se você tiver um sistema automático hoje da Rimebird, ele vai ter sensor de chuva, ou seja, se choveu e ainda não entrou essa umidade no solo, ele desliga o sistema de irrigação, certo? E tem uma sonda, essa sonda que vai no solo vai detectar a umidade. Se chegou na umidade que você programou de acordo com a curva de retenção de água do seu solo, o sistema também não vai ligar naquele dia. Então, é um sistema automático. Existem outras metodologias, que você pode colocar tensiômetros e fazer por diferencial de tensão, já conhecendo a curva do solo. Certo? Hoje, é bem interessante, né? Esse sistema que eu estava comentando da Rimebird, você pode controlar até pelo seu celular. O controlador, ele já comunica. Né? Então, se sua internet, se na sua fazenda tiver Wi-Fi, ele já manda para você, o controlador já comunica e todas as informações chegam a tempo real. Você pode até falar assim, olha, vai chegar um cliente, eu quero que o setor 1, que é na porta do curral, esteja ligando. Vai lá e clica no setor 1, ele vai estar ligando, e o gado que está à venda, né, vai estar lá ilustrando, né?
Vários clientes meus, no passado, eu queria fazer o que era economicamente viável, né? Então, eu tive um produtor que falou assim, eu quero irrigar a porta da minha fazenda, né, a sede. Eu falei assim, nossa, mas a parte de baixo é um espetáculo. Por que você vai colocar num lugar que... Não, eu quero aqui. Aí eu tentei novamente, expliquei, falei, eu vou fazer os 2 projetos e você avalia. Em cima ficaria uns 20 mil reais mais caro e a área irrigada ainda ficava uns 20% menor. O produtor falou assim, é assim que eu quero. Depois que eu fiz, eu entendi que ele queria colocar os gados que ele estavam vendendo, o shopping de vendas dele, na porta da casa dele, assistindo a irrigação, sentado na varanda. Né? Não era só irrigação. Não, não era só. Né? E ele está certo. Né? Fizeram uma pergunta agora sobre irrigação subterrânea e a resposta é o futuro. Certo? Não há viabilidade econômica, hoje é em torno de 15 mil reais só de material, ou seja, 3 vezes mais o custo de material do que a irrigação por aspersão. Só que ela chega a 95% de uniformidade, ela trabalha um tempo maior, né? Então tem muita coisa para ser trabalhada em cima. O que eu tenho visto é que o pecuarista ele não tem o hábito do agricultor de fazer tanta manutenção ao sistema. Então ele acaba tendo uma vida útil pequena. Para evitar isso, as empresas de irrigação que estão montando sistemas subterrâneos já têm feito um sistema que se limpa todo dia. Ou seja, ele vai estar irrigando e vai ter uma parte, quando desliga o sistema, que vai expulsar essa água para a flora que fica dentro das mangueiras. E aí vai fazendo a limpeza. Certo? Me perguntaram para gado de corte, né? Bom, para gado de corte... Tem umas perguntas sobre gado de corte. Se o leite paga em dois períodos de estiagem, né? Gado de corte vai demorar um pouquinho mais. Porque, infelizmente, a margem os custos da produção de leite são muito altos. Então, quando a gente reduz, o produtor já acha o máximo, né? Agora, o produtor de corte, ele vai falar assim, se cabe 2 UA e eu vou passar para 8, certo? 2 UA eu vou passar para 8, ou seja, eu vou ter uma receita de 6 cabeças. O aluguel do pasto é R$30, então eu vou ter R$180 por hectare de receita, a mais do que eu teria, né? E aí nós vamos estar trabalhando em cima disso. Só que não é só os ganhos, aí entra a parte de venda, né? Não é só os ganhos quantitativos, e sim os qualitativos. Se você tem um animal que engorda o Seu áudio abafou um pouco, Vinícius. Oi? Seu áudio abafou um pouco. Ah, certo. É porque eu estou segurando o celular, que eu vou tirar o carregador. Espera um minutinho. Se ele apitar de novo, eu ter colocado no microfone, eu acredito. Não, mas tudo bem. Agora está no suporte de novo. Vamos lá. Então, a gente tem que falar dos ganhos qualitativos, né? Então, não é só 3 UA. Então, vai para 9, 10 a receita em cima disso, né? Aí sim, vai cerca de 4 anos para se pagar o sistema de irrigação, de 3 a 4 anos. Tá bom. Vinícius está falando 30 de 1 minuto. Normalmente ele dá um contador aqui e a live derruba, sem nem avisar a gente. Então, vou aproveitar esse tempo para te agradecer mais uma vez a presença. Foi excelente a aula. Então, foi muito proveitoso para mim, acredito que para todo mundo. Então, muito obrigado pela sua presença e sua disponibilidade aqui com a gente. Uhum. Tem mais uma pergunta aí. Eu falei nos custos dos materiais, né? E quanto fica o projeto? Então, a gente vai pensar em 700 metros de valeta de escavação. Se você conseguir uma reta escavadeira, R$2 o metro, 1.400, e mais a mão de obra de montagem, certo? Então, vai estar fechando aí em torno de uns R$8.000. Perfeito. Estamos com um contadorzinho aqui, 10 segundos só. Um grande abraço a todos. Estou à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu, pessoal.